Aqui é o quê? Aqui é o lugar mais democrático de Portugal. Todas as bandeiras, né? Todas as bandeiras e todos os países aqui, ó. Parque das Nações. Olha o nosso destaque ali, ó, do Brasil, ó. Nosso Brasil! E Portugal! Hoje somos nós aqui. Em breve vai ser você. Você já viu essa aqui? Você acha que essa pedra sai? Você sabe por que isso daqui é assim? É a maré. Quando a maré tá cheia, isso aqui enche. Isso quer dizer, isso é o sinal de que a maré não tá cheia. Sério? Sério? Eu não sabia disso. Isso não. aqui, o outro lugar que eu vou te mostrar, ele tem a mesma lógica. Hoje somos nós aqui. Amanhã vai ser vocês. Tenho certeza disso. Viver nessa emoção, viver nesse lugar mais democrático de Portugal, onde está exposta todas as bandeiras de todos os países. Este é o lugar chamado Parque das Nações em Lisboa. Vale a pena a visita. Milhares de pessoas chegam em Portugal todos os dias. Olha, mostra ali agora. Acabou de chegar, para não dizer que eu tô mentindo. Vou fazer 4 anos agora em dezembro que eu tô morando aqui em Portugal e muita gente fala, vale a pena morar aqui ainda? Eu digo pra você, gente, de onde eu vim, das condições que eu saí, olha essa vista, olha essa paisagem, olha esse país lindo que eu amo, que eu vivo, que eu trabalho, que eu também reclamo, mas é a vida. Infelizmente, nós seres humanos, às vezes somos muito ingratos, né? A gente reclama de coisas que a gente não é para reclamar. Sei que você quer sair do Brasil, quer sair dessa realidade. Então, a gente vai apresentar para vocês formas e como você pode vir. Eu estou me juntando com o Cadu agora, porque a gente resolveu criar uma assessoria aqui, a partir deste canal. E o que é assessoria? Tu vai vender sonho? Tu vai vender mentira? Não! Vocês me conhecem, vocês sabem o meu caráter, vou até tirar óculos. Você sabe que desde que eu cheguei aqui no canal, eu mostro toda a realidade. Vocês podem olhar no meu primeiro vídeo até esse agora. Eu mostro tudo que eu passo. E tudo que eu passo está dentro da realidade. Mas assim, eu sei que eu tenho esse dom de ajudar as pessoas, de estar com as pessoas e mostrar as pessoas. E eu gosto muito disso, dessa relação com as pessoas. Então, o Cadu, a gente pensou, por que a gente não usar isso útil e agradável e para fazer o que eu gosto de fazer e ser meu trabalho? Então, como o Rico o Ricardo já falou, o Rico já disse para vocês, qual seria a ideia? Né? Nós vamos vir aqui e vamos fazer uma prestação vamos assessorar vocês. O que seria essa assessoria? Né? O que nós estamos, é o que realmente a gente vive aqui, é a realidade de Portugal, frente a vários sonhos, que é o sonho de vocês também. E assim como nós conseguimos realizar, vocês vão conseguir. Mas existe um caminho, existe uma forma legal, uma forma ideal de que o seu sonho ele não se torne um pesadelo. E isso aqui, nós queremos ajudá-los que você realize esse sonho. O que seria isso? Mostrar a parte documentação, quais são as cidades que têm mais emprego, mas quais são as dificuldades que a cidade enfrenta, a realidade de cada cidade. É isso que aqui nós vamos proporcionar para vocês, de forma transparente, como sempre, o Rico sempre foi, de forma humana, porque é assim que nós vamos buscar. E dignidade, que acho que é o principal que a gente está buscando aqui, dignidade, que quando nós saímos do Brasil, nós viemos buscar dignidade. Nós deixamos nossos sonhos no Brasil, nós deixamos a nossa família no Brasil, deixamos coisas no Brasil para viver esse sonho português. E te proporciona 3 coisas que eu costumo dizer, que é a tríplice coroa: qualidade de vida, segurança e educação. Aqui você consegue ter acesso a coisas, você consegue viver uma vida mais tranquila, você tem segurança, então você sai na rua, tem a segurança, e os seus filhos, né, as crianças, elas têm acesso a uma educação, uma qualidade na educação. Então é isso que Portugal proporciona, uma tríplice coroa: qualidade de vida, segurança e educação. E é isso que a gente vai mostrar nos vídeos a partir de agora, e como seria essa assessoria, o que nós vamos proporcionar para vocês. É um tira dúvidas, é um planejamento em conjunto com vocês, para que cada perfil se adeque à realidade de Portugal. Então você não venha com um sonho e isso acabe se tornando pesadelo. O novo governo que assumiu a liderança agora aqui de Portugal
vieram algumas dificuldades, mas dificuldades visto de que ponto de visão, que a gente vai abrir aqui a mente de vocês agora. Mas antes disso, vem ver esse estádio aqui da Mel. É um estádio como se fosse, tem show, teatro. Sabe quem é esse aqui? Só para vocês terem a noção. Matuê. Esse aqui eu nem conheço, mas pela cara é brasileiro. Nemanos. Quem mais? Vamos lá. Esse aqui eu conheço de vista, em algum lugar. Lionel Richie. Juan Alejandro, um espanhol. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você erra. Sou doto. Esgotado 3 datas, gente. Isso é pra vocês verem a fluência do brasileiro no mundo. Isso aqui é Portugal. Isso é Portugal. Portugal não, né? Porque se eu falar Portugal com uns portugueses vão achar que eu não sei falar português. Isso é Portugal. Isso é Portugal. Gente, é brasileiro, ó. Lendo aqui. A gente fica mordido, não fica. Moção da Castela. O beijo vai te viciar. Minha sentada vai fazer você. Não tem artista português aqui não nessa arena não, gente. Desculpa, mas só artista internacional e brasileiro. Será que brasileiro virou artista internacional agora? Eu não sei. One Republic. Shawn Mendes. Quem é esse gajo? James, eu não sei. Esse aqui é de Portugal, Morangos com Açúcar. É uma novela muito famosa que imita Malhação. Uma novela brasileira. Quem mais? Cadê? Olha, show de rap da cena Portugal. Felipe Ret, Oruan, Lino 7, MC Gig e a Atração Surpresa. A Atração Surpresa vai ser artista português que ninguém conhece. Desculpa, gente. Quem mais? Henrique Juliano. Meu Deus. O povo fala de brasileiro, né? Mas vocês estão indo no Brasil, não sabem a influência que nós temos aqui na África, no mundo. Nossas novelas, nossos cantores, nossa cultura é levada para o mundo, mas a gente no Brasil não tem noção. E a gente fica achando, quando o gringo vai lá, que o gringo é... Não, gente, o tempero é a gente do mundo. O tempero, o dendê e tudo é a gente desse mundo. Vocês abram a mente de vocês, estudem, falem inglês, corram atrás do vosso sonho. A gente tem muita potencialidade, a gente é muito criativo. A gente, olha aqui esse canal Rico Carvalho com meu amigo Cadu aqui, agora fazendo um trabalho excelente. Nós somos muito foda. Não depende, e não se limite do lugar que você veio. O lugar que você veio não define você. Vocês conseguem ultrapassar fronteiras e fronteiras e fronteiras. É só ter força, coragem e vontade. Hoje são eles que estão aqui, amanhã pode ser você. Você é brasileiro, lembre-se disso. Brasileiro, a gente é tá. Vamos lá, porque senão o babado do vídeo hoje tá. Deixa like, não esquece de deixar like no vídeo também, pelo amor de Deus, e comentar, se inscrever e a gente vai deixar nossos contatos na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato com a gente para ter acesso à assessoria para poder vir para Portugal. Voltando ao assunto, eu preciso falar para vocês uma coisa muito importante, que é a documentação, né? Antigamente, na minha situação, na situação do Cadu, nós viemos para Portugal como turista. Isso já não é mais uma possibilidade. Vim com turista, pedir manifestação de interesse, querer ficar em Portugal, trabalhar, ter contrato de trabalho, isso não é mais uma possibilidade. As empresas não estão aceitando pessoas que vêm com visto de turismo para agora, né? Porque você sabe, cada semana muda a lei, cada mês muda a lei, vem, muda uma coisa, volta uma coisa, entra uma coisa, tira uma coisa, é babado. Então, vocês não estão mais aceitando você vir para cá, Portugal, como turismo e vou arrumar um emprego, vou pegar um contrato de trabalho, vou aceder à manifestação de interesse como era antes. Não é mais assim, não é mais possível. O governo de Portugal está entrando com tudo e muito rigorosamente, porque, como vocês viram nos outros vídeos, tem um excesso de pessoas aqui, excesso de imigração, excesso de pessoas que nem falam português, estão aqui em Portugal. Então, isso está mudando toda a cultura, todo o aspecto geral da cidade. Então, isso está meio que destruindo a cidade, vamos ser sinceros. É que nem vocês viram o vídeo, né? Então, o que eu falo para vocês é o quê? A documentação agora, que o governo está impondo para as pessoas virem morar em Portugal, é através do visto de procura de trabalho.
que para muitos podem ser uma dificuldade, mas isso não é dificuldade nenhuma. Eu vim para cá com visto de turismo, até hoje não tenho minha residência física. Não tenho, porque eu peguei CPLP, inventei de pegar CPLP, foi uma demora para fazer entrevista, foi uma demora para isso. O Cadu também demorou 9 meses para pegar a residência dele, mas se eu tivesse visto, se naquela época se existisse o visto de procura de trabalho, com 4 meses você com o trabalho, você já teria sua residência, porque você já vem do Brasil com a sua agenda na AIMA já marcada. Então tipo, você já vem com algo totalmente 100% certo. É só chegar aqui, encontrar um emprego, o emprego vai te dar um contrato de trabalho, pronto, você chegar na agência da AIMA já com o seu emprego certo para poder dar entrada na sua residência. Esse rio aqui atrás, ele chama Rio Tejo. Ele é o rio que ao final dele ele se liga com o Atlântico. E um pouco à frente, lá em Belém, margeando o rio, tem um monumento que a gente vai mostrar para vocês ainda, chama Monumento dos Descobrimentos. E é ali, a partir dali, que Pedro Álvares Cabral deu início sua jornada. Quem me acompanha nesse canal aqui sabe que eu já morei do outro lado do rio, né? Olha, mostra a ponte. Atravessava essa ponte todinha para vir para Lisboa trabalhar. Gente, não é a mesma coisa. Você fala, mas no Brasil tu pegava 1 hora para chegar no teu trabalho. Gente, não é a mesma coisa. Aqui o tempo parece que passa cada vez mais rápido e você tem que ter esse tempo. Então, quando eu não tinha essa opção de ônibus, eu atravessava de barco, porque aqui tem transporte de barco. Aqui quem mora do outro lado do rio pode pegar um barco também. Mas assim, era muito sofrido para mim morar do outro lado do rio, porque eu era acostumado a morar 10 minutos do meu trabalho, depois passar uma realidade de 1 hora e meia para passar essa ponte todinha, ó. Mostra lá a ponte, no final da ponte, ó. Eu morava do outro lado do rio. Você sabe uma curiosidade dessa ponte? Sabe quantos quilômetros tem essa ponte? Quantos quilômetros? São 21 quilômetros. É babado, pois eu fazia 21 quilômetros todos os dias e não sabia. Só de pra ponte. Vir trabalhar em Lisboa, só de ponte, fora chegar lá até o percurso. Gente, pelo amor de Deus. Lisboa é caro, mas tu quer morar do outro lado do rio. Aí tu tem que saber se compensa a distância para vir pro lado de cá, os perrengues e o valor, né? Porque o valor às vezes nem compensa, eu prefiro o meu tempo. O tempo é muito mais importante para mim do que dinheiro, né? Fala aí, Cadu, curiosidade, fala isso para mim agora, que eu morava aqui 3 anos, o bicho chegou a 2 anos já, 1 ano, sabe mais coisa do que eu aqui em Portugal, é muita coisa. Portugal é muito grande, é muita coisa pra gente descobrir, explorar, que a gente vai explorar com vocês agora. Então, é que Portugal, eles valorizam muito a arquitetura, a construção, então isso é muito rico aqui. Museus, a arqueologia, a arquitetura. Uma curiosidade é aqui, ó. Isso aqui, conforme a maré tá cheia, e tem uma comporta ali, conforme a maré tá cheia, as estátuas ali ficam com água até perto do pescoço. Então, hoje eles estão fazendo uma limpeza, então tá fechada a comporta, mas conforme a maré fica cheia, isso aqui fica totalmente cheio. Isso é uma curiosidade, e eles têm muito isso daqui. Inclusive tem uma cidade chamada Aveiro, que é como se fosse a Veneza portuguesa. Lá Temos tem que ir as lá. gôndolas. Quem quer que a gente vá lá, deixa like no visitar. vídeo, comenta aqui nos comentários, que a gente vai visitar para mostrar tudo para vocês, as curiosidades de Aveiro. Muito bacana. E aqui, ó, ele conforme a maré, né, já disse, a maré vai enchendo, isso daqui ele fica cheio igual aquela parte lá das bandeiras. Então ele é um nivelador, então conforme você olha ele está muito cheio, é porque a maré está cheia também. Isso é uma curiosidade, que eles preservam muito isso daqui, eles têm esse costume. Eu acho que Portugal ele guarda muito isso daqui, ele preserva muito isso daqui, coisa que no Brasil a gente também tem coisas belas, mas isso daqui é muito preservado. É uma curiosidade que eu queria trazer para vocês aqui. Os miúdos estão aqui, ó. É o que isso aqui? Isso daqui é alguma tarefa ao ar livre que eles fazem. Né, deles. Não, ali é a professora. Todas elas são tutoras ou instrutoras, mas geralmente são professoras. O que é essa atividade que eles estão fazendo? Isso aí é atividade ao ar livre. Então eles têm... Toda semana eles vão ou para algum parque ou para museu. E como que você sabe que eles são alunos?
todos eles ou usam boné, todos iguais, ou esses cata-ovos aí, ó. Todas essas crianças, tá vendo? Interessante, né? Outra qualidade de vida. Por isso que eles preservam muito a qualidade de vida, por isso que eu te digo que tem segurança, ó. Olha as crianças aí, ó. E a educação. Então, desde cedo eles são acometidos eles são levados à cultura, à educação, à natureza, porque aí, ó, é uma recreação que eles estão fazendo ao ar livre. Então é isso. Sempre que vocês veem crianças assim, geralmente eles usam, para diferenciar que são escolares, novamente, boné ou cata-ovo, tudo igual. Olha lá. Poxa, eu vou para Portugal e eu não quero saber, eu vou sem visto, vou sem nada, porque eu não vou perder meu tempo com esse visto e eu vou por aí, vou fazer que nem o Cadu. Eu vou com manifestação de interesse, vou arrumar um emprego, vou me legalizar, vou conseguir um trabalho e vou ter meus documentos como o Cadu teve. Sim, eu entendo. Então você está pensando em vir para cá como turista e dar um jeito de se legalizar aqui, né? De chegar e dar um jeito, arrumar um trabalho e buscar documentação. Sim, como você fez, né? Sim, isso era permitido até 3 de junho de 2024. Só que agora, dia 4 de junho de 2025, um decreto de lei aqui, que foi aprovado pelo Chega, que é um partido que não posso dizer que ele é anti-imigração, mas ele é um partido que fala muito a respeito dessa questão de imigração. É o partido que mais assíduo a questão de imigração. E eles mudaram. Então foi revogado a manifestação de interesse a partir de quem está vindo. Então, se você tem intenção de vir como turista e se legalizar pela manifestação de interesse, saiba que isso não existe mais. Não tem mais essa possibilidade. Não? Não. Desde junho, 3 de junho desse mês agora, de 2025, foi revogado. Então, Mas tu fizeste, então, quer dizer, quando tu chegaste, tu conseguiste, ainda foi uma manifestação. Exato. E deu tempo, foi quanto tempo? 2 foi meses. Isso? 2 meses após o meu pedido de manifestação, que eu cheguei em março, foi março, abril, maio, junho, dia 3 de junho, foi revogado. Já não tinha mais manifestação de interesse. E isso não existia nenhum Chega antes, era o outro Não, partido. isso foi a legislação, não tinha nem esse partido. Já não conseguia mais para novos entrantes. Então, quem estava chegando a partir de 3 de junho de 2024 já não conseguia mais dar entrada pela manifestação, porque ela estava suspensa. Isso em 2024, então... Mas as pessoas já conseguiam trabalhar... Normal. Sim, porque conseguiu tirar o NIF e o NIS, né? Isso, você conseguia tirar todas as suas documentações. Só não fazer manifestação de Só não interesse. conseguia buscar a residência por meio da manifestação, porque ela estava suspensa. Mas agora, 4 de junho de 2025, saiu um decreto de lei na qual ele foi por definitivo, ou seja, ele não existe mais. Foi um projeto criado pelo Chega, que é um partido que ele está mais assíduo nessa questão da imigração. É um partido que pega mais pesado em questão da imigração. E tu, brasileiro, imigrante em Portugal, o que é que tu acha da imigração? Já chegando nesse assunto da imigração, o que é que tu acha? Se realmente tu concorda com algumas coisas do Chega? Eu acho que o extremo ele faz mal. Ele precisaria achar o equilíbrio, né, das coisas. Porque muita gente que está chegando aqui, independe da nacionalidade, depende do país, tem muita gente que chega aqui realmente para contribuir com o país. Quando você faz uma forma na qual você bloqueia muitas coisas e você dificulta muito a questão da legalização, você abre uma lacuna para as pessoas ficarem de forma ilegal. Então, fazendo essa forma radical, você acaba levando as pessoas a ir para outros lugares, que não é o que o Portugal realmente precisa e que Portugal necessita. Então, quando você possibilita a pessoa ela se legalizar, dá condições e ferramentas para que ela faça isso, ela vai conseguir fazer isso de forma certa. Mas quando você
faz dessa forma, a pessoa ela vem como turista e acaba ficando aí sem documento, ilegal, trabalhando de forma irregular, e isso não contribui legalmente para o país não progride, o país não cresce, porque tá tudo desregulado, tá tudo de forma errada. Então quer dizer que manifestação não existe mais. Hoje você não consegue chegar como turista e se regularizar. Não, isso não existe mais. O Chega aprovou um decreto de lei que ela se tornou, foi algo que não existe mais. Então hoje, vir como turista e buscar manifestação de interesse para se regularizar, isso não tem mais uma possibilidade. Mas aí existem outras, né? Que pelo que eu sei, que é o caso seu, né, Rico? Sim. Você veio com CPLP, então vou buscar esse meio de CPLP. Não, eu vim com manifestação de interesse, mas depois eu aderi a CPLP. Ah, entendi. Mas aí eu acho que você poderia falar melhor sobre esse daí. Então hoje eu consigo, então, como a manifestação de interesse eu não tenho mais condição porque ela não existe mais, eu vou buscar o meio que é a CPLP. Então, como eu não consigo mais pela manifestação de interesse, eu vou tentar outro meio que é o CPLP. Como é um documento legal, então eu consigo também, né? É uma outra alternativa, né? CPLP, gente, eu acho que foi a maior furada que eu entrei na minha vida. Furada não. Consegui muitas coisas com a CPLP. Eu viajei com a CPLP. Eu consegui entrar no meu subsídio de desemprego através da CPLP. Eu fiz várias coisas pela CPLP. Fui para Bélgica, fui para o Brasil, voltei graças à CPLP. Mas assim, CPLP foi uma residência que foi criada para desafogar o antigo Serviço de Administração dos Estrangeiros, que era o CEF, para criar a AIMA e ter o mínimo possível de pendências de documentação para as pessoas poderem resolver na AIMA já. Mas assim, fizeram a CPLP, deram um monte de residência CPLP às pessoas, foi muito rápido, foi online, a gente pagou apenas 50 euros, recebeu o papelzinho, mas só que aquele papel não estava de acordo com a residência da União Europeia, porque a União Europeia tem um formato de residência, que é aquele cartãozinho, com chipzinho, tudo bonitinho, data e validade. Não é o papel. O papel da CPLP deu direito a gente a ter direitos, mas são direitos apenas em Portugal. A gente podia nem viajar para fora do país, para vocês terem noção. Nem para fora de Portugal, nem no espaço Schengen. Aí eu viajei de enxerido, porque assim, consegui viajar, mas não foi com a CPLP. Na verdade, foi com o meu passaporte brasileiro, que a atendente falou, mostra um documento com foto, meu passaporte brasileiro. E ela conseguiu, e eu consegui entrar, tudo bem, viajei tranquilo com a minha CPLP. Mas agora a CPLP também foi extinta. Quer dizer, extinta assim, foi mudada. Quem tinha CPLP tem, quem quer não vai ter mais. Por quê? A CPLP agora, todo mundo que tem a CPLP, esse papel, foi chamado na AIMA para fazer o documento oficial da União Europeia, que é o cartão. Então todo mundo que está nesse processo de CPLP agora está sendo migrado para residência com cartão, onde você pode viajar, e futuramente aqui a gente vai falar da nova residência da União Europeia, que vai unificar as residências, mas esse é outro vídeo que eu vou falar para vocês. Então, se você quer ir para Portugal e acha que vai ter a CPLP, que acha que vai, vou aderir a CPLP, infelizmente, não, gente. As coisas não estão fáceis, o governo está pegando em cima, sim, e está tudo muito desse jeito, tá tudo, muita gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer daqui a 4, 10 anos, se vão mudar a nacionalidade para 10 anos a mais que nós estamos falando, se a gente vai ter 10 anos, porque hoje, com 5 anos de residência, a gente consegue dar a entrada na nossa nacionalidade, mas o governo também já se pronunciou que eles querem estender esses 5 para 10 anos, ou seja, quer que a gente vá embora ou quer que a gente fique? Não dá para perceber. Mas eu tenho uma dúvida. Qual dúvida? Fala pra gente. A CPLP. A CPLP, então, quer dizer que a CPLP, ele foi um documento que foi criado no meio de todos desse redemoinho todo para desafogar um sistema que era um documento, então,
para legalizar urgente. Era Isso. como se fosse algo Não teve paliativo. entrevista, não teve nada. Era só Pagou, mesmo, recebeu. era só mesmo para desafogar um sistema. Isso. Mas então ela também, essa CPLP, ela não te dava direito para viajar para país nenhum no Não espaço só europeu. pro Brasil. Era só... Brasil, Angola, países da comunidade portuguesas que falam português. País, Angola, Cabo Verde. Mas mesmo sendo um documento que tinha esse caráter, ele ainda está em vigor, então, ou realmente ele não existe mais? Você disse aí que não existe. Ele não existe mais? Não existe mais. O documento agora já não existe, não é possível solicitar a residência CPLP até o momento, porque eles podem mudar isso também, porque tudo nesse governo aqui muda e são questão de meses ou até de anos, ou até de dias, né? Eles querem uma coisa, vamos ser desse jeito agora, vamos ser daquele jeito. Não, porque antes podia, antes não podia. Então eles podem mudar. Então, só que hoje você não consegue mais solicitar o visto de CPLP, mas estuda-se que existe sim uma nova solicitação da CPLP já do país que onde você está. É como se fosse um visto de trabalho, de trabalho que a gente vai entrar agora, que o Cadu vai explicar agora mais para vocês, o visto de procura de trabalho. E Cadu, será que como é que é esse visto de procura de trabalho? Explica pra gente que até eu quero saber como é que é. Oi, senhora, com licença. Qual é a atividade que eles estão fazendo hoje? É o passeio dos finalistas. Ah. Só para o primeiro ano, é o último passeio todos juntos. Que legal! Bom passeio. Você pode perguntar, mano, eles falam. Tipo, eu cheguei lá lá em Leiria e falei, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Tinha ido no castelo e foram no museu. Então, amigo, então quer dizer que não dá mais para vir para Portugal, porque, tipo, manifestação de interesse não existe. Visto CPLP também ainda não está uma coisa muito tão certa. Se eu chegar em Portugal, não posso dar entrada em visto nenhum, em nada. E como é que eu vou morar em Portugal? Me diz aí o que é que eu preciso fazer. Parece que as portas estão tudo se fechando e não querem mais imigrantes aqui, não querem mais nada. O que é isso? O que é que tá se passando, pá? Fala aí pra gente. Tem solução? Falou igual português agora. Ô, desculpa Eita. lá, pá. São 3 anos de cana graças, pá. Respeita, são 3 anos. Bacana. Não, amigo. Não é que Portugal não tá com a porta fechada, não, as fronteiras não estão fechadas, Portugal não está fechado para imigração, mas está um pouco mais controlado. Eles fizeram uma coisa um pouco mais, dificultaram um pouco mais a questão dessa liberdade de deixar de qualquer jeito. Então hoje está um pouco mais organizado. Tem uma condição, na verdade tem outras condições. Tem o visto de trabalho e o visto de procura de trabalho, que são coisas totalmente distintas. Ah, é? Claro, porque quando você vê visto de trabalho ou visto de procura de trabalho, você tem a sensação ou você pensa que é a mesma coisa, e não é, são coisas distintas. E eu vou tentar falar de forma bem rápida a diferença deles, né, e como você consegue vir para cá de forma organizada e ter uma qualidade de vida aqui. Visto de trabalho, ele é um visto, tem o visto D1, o visto D2, o visto D3 e o visto D8. O visto D1, ele é um visto de trabalho. Então vamos falar sobre o visto de trabalho. O que é visto de trabalho? É para pessoas que já vêm praticamente com contrato. Então você vem aqui para prestar trabalho para uma empresa portuguesa. Então uma empresa portuguesa, você tem uma qualificação no Brasil. E como é que a pessoa arruma esse emprego? Procura no Brasil, é? Você pode procurar do Brasil. E já vem com a promessa de trabalho já pela Já empresa. vem com um contrato português. Isso é um visto de trabalho. Então quando você está no Brasil, você dá a entrada. Aí tem os passos que você pode buscar lá junto ao consulado, Então você faz um processo de visto de trabalho, ou seja, você já tem uma promessa de trabalho aqui, um contrato, e aí a empresa ela vai te contratar. Então você já vem para cá com um contrato de trabalho. Isto é visto de trabalho. E o de procura de trabalho? Visto de procura de trabalho é um visto na qual você tem, e detalhe, o visto de trabalho, você tem 4 meses apenas, certo? O outro,
eles são 120 dias, que são 4 meses também, 180, né? 180 dias, podendo prorrogar. Então você consegue... Sim, eu tenho até uma seguidora que falou comigo que ela disse que chegou o dia da entrevista dela, ela não conseguiu trabalho, ela está até no Porto, ela falou comigo, ela não conseguiu trabalho, então ela disse que foi na entrevista e eles prorrogaram, agendaram para outra data, outra altura a entrevista dela porque ela não conseguiu trabalho. Mas é triste, porque ela me explicou porque ela não conseguiu trabalho, porque eles vêm com o NIF, mas eles não vêm com segurança social, e com o NIS, com o número da segurança social, eles não abrem. Então, tipo, algumas empresas podem abrir quando te contratam, ou senão vocês pagam as pessoas, que a gente tem os contatos das pessoas para poder pagar, né? Sim. A gente tem todos esses contatos, por isso que você vem com assessoria, vem com alguém que conhece Portugal, que conhece contatos, já você vem com o pé à frente, né? De muita coisa. Mas assim, ela infelizmente não conseguiu e renovou o agendamento dela e ela está atrás disso, porque ela está procurando emprego ainda, ela não conseguiu. Bom, então, né, voltando, você me perguntou se Como é que eu poderia, né? Porque tá tudo fechado, Tudo né? fechado. Não tá fechado, amigo. Ainda existe sim possibilidades, Portugal não tá com as fronteiras fechadas, tem ainda a imigração, tem condição de fazer a imigração, mas você tem a questão do visto de trabalho e visto de procura de trabalho. Então quer dizer que para ir para Portugal tem que ter um visto, igual for para os Estados Unidos, só entra com visto agora. Não, você pode vir como turista. Ah, é turista sim, mas não pode morar, Mas né? você não pode morar aqui. Porque turista... Legalmente você não consegue. Antes podia, Antes né? você tinha a questão de que você entrava e pedia manifestação de interesse ou CPLP, isso não existe mais. Hoje, qual é a condição legal de se morar aqui, de trabalhar, de ter uma vida digna em Portugal? É por meio de ou visto de trabalho e visto de procura de trabalho, que a gente acha que é a mesma coisa e não é, são coisas distintas. Não, é visto de trabalho. Visto de trabalho, você está no Brasil, tem vontade de vir para cá, envia seu currículo, uma empresa te contrata. Você é uma pessoa qualificada, eles te contratam e você tem o visto D1, D2, D3 e o D8. D1, pessoas qualificadas, ele é válido por 4 meses. Então você já vem com um contrato de trabalho português aqui. Isso é visto de trabalho. E visto de procura de trabalho? Ele é um visto que você entra no cônsul e ele é muito parecido com o visto americano. Você manda toda a sua documentação para o consulado, aí você preenche um formulário, você paga as taxas, você envia os documentos, você envia as propostas, você envia os seus extratos bancários, porque eles também querem ver se você consegue se subsidiar aqui. Exato, porque você precisa passar por um período de 180 dias aqui e você vai procurar o trabalho. Por isso que se chama visto de trabalho, você já vem com o visto de trabalho do Brasil e visto de procura de trabalho. Você vai procurar o trabalho, mas para procurar o trabalho você precisa se manter aqui. Então você precisa comprovar os valores, que salvo engano ele está na média de 17 mil reais, que eles exigem que você tenha em conta. Seis ordenados de Portugal. 6 ordenados de Portugal, que é o que você Fora tem que... isso, carta convite ou arrendamento, né? Carta convite você também é um documento. O que é carta convite? Eu sou residente aqui, eu preencho o formulário dizendo que você vai ficar na minha casa, que eu estou te convidando para vir aqui. Isso é uma carta convite. Então, só para a gente ficar claro, os dois vistos te dão a possibilidade de vir aqui de forma legal, de se legalizar. E o que isso é... Por que isso é melhor? Visto de procura de trabalho ou visto de trabalho? Porque você já vem com um agendamento na AIMA. Lembra que a gente falou lá no começo que meu processo demorou 9 meses e o do Rico demorou quase 3 anos? Esse ser chamado na AIMA, você já vem com esse agendamento, quando você vem com visto de trabalho, porque toda a documentação você já saiu do Brasil, já entregou no consulado, então você já chega aqui com agendamento. O que você precisa fazer? Procurar um trabalho, certo? E quando você for chamado na AIMA, você apresentar para ele o quê? Como você está subsidiando, que você já está empregado. E é isso que eles precisam saber. Tem contribuição na Segurança Social. O
que é o desconto do seu trabalho, você já tem um trabalho que você consegue se manter, você já tem um lugar físico, você já tem uma residência física aqui, você leva, então ele já mostra que você realmente está morando aqui em Portugal. É o caso do Breno e da Dani, que eles viram Seus no meu amigos, vídeo. esses daí, porque você vê, eles já chegaram aqui com um agendamento, eles não tinham nenhum emprego, mas eles já tinham um agendamento na AIMA. Então quando eles estiveram aqui, quando eles chegaram nas empresas com esse visto de procura de trabalho, o que os empregadores fazem? Já está tudo certo. Eles, em referência à questão de governo, eles já estão legalizados. Então agora é só contratar, porque eles não são pessoas que vão ter problemas com o governo. Já são pessoas... Já tem quarto, já alugado, já tem tudo já tá bonitinho, tudo emprego, NIF, tudo. Tudo pronto. Exato. Por isso que esse é o meio mais fácil de você vir. Pode ser que demore um pouco mais o processo no Brasil, mas pelo menos você ganha tempo em solo português. Que é o mais importante, né? Claro. Porque imagina, tu chegar aqui, passar perrengue, ter que pagar quarto, dinheiro, ter que mandar dinheiro pra família. É muito complicado. Então você vindo com visto e lá no Brasil, você ter tempo no Brasil, com trabalho, com sua casa, tudo tranquilo. E aqui em Portugal chegar bonitinho já com o agendamento e procurar um emprego e conseguir, isso é perfeito, né? Você evita um perrengue tão grande, evita uma burocracia tão grande, porque você já vai chegar aqui o quê? Já à frente de muitos já exato, amigo, porque isso daqui, existe uma coisa que pesa muito para nós, né? Quando você chega aqui, você vem com real frente ao euro. Então, ou seja, você está 6-1. Aí você imagina, você chega aqui e vem e tentar sorte, porque você tinha pressa de sair do Brasil. Não deu entrada no seu visto porque demoraria talvez 6 meses para sair seu documento um lá. ano, vamos lá, no máximo. Que seja. E você vem para cá e no desespero. E não consegue se regularizar porque a grande maioria das empresas só contratam com documento. E para você ter documento, você tem que estar legal no país. E é um Todas país... as empresas, né? Todas as empresas. Pode até trabalhar clandestino, mas nunca vai se legalizar. Não vai se legalizar. Os seus direitos, eles não estão preservados. Vão te fazer de escravo. Não, Né? então... Pode até o quê? Não pagar. Exatamente. E tem vários casos de pessoas que trabalharam e no final, por ter essa condição de estar ilegal no país, né, de forma, não tem o seu documento, o patrão se sentiu no direito e falou, olha, eu não vou pagar, se você quiser busca os seus direitos. E aí você estando de forma irregular no país, você vai buscar? É. Você vai na polícia, você vai se prejudicar e você acaba fazendo o quê? Aceitando. Então, faça uma forma organizada. Por isso que o Rico e eu, nós fizemos uma parceria e vamos trazer aqui para vocês Realidades. a forma correta de vocês fazer. Nós queremos mostrar para vocês aquilo que realmente existe aqui, as possibilidades. Não estou dizendo que você não vai conseguir, que não vai ter, que você não vai estar aqui. Mas, diferentemente de muita gente, vocês vão estar de forma certa, organizada, e seu sonho vai se realizar e você vai ficar muito mais tranquilo. As coisas vão ser muito mais fáceis para você. E por isso que hoje a gente está disponibilizando uma assessoria. É isso que a gente quer, mostrar para vocês a realidade, analisar o perfil de vocês e dizer, olha, para tal lugar, aqui, a questão de família, a questão de trabalhos, a questão de moradia, documentação. Essa é a realidade de Portugal, isso que a gente está buscando aqui para vocês. Coisa muito importante que eu quero deixar aqui, que eu acho que eu nunca vi vídeo nenhum, pesquisei muito antes de vir para cá e eu não vi isso em lugar nenhum, vi vídeo nenhum falando. É sempre dizendo assim que as coisas são maravilhosas e que dá para comprar 10 iPhone em Portugal e sei lá o quê. Eu vou dizer uma coisa, uma realidade. Hoje, o salário mínimo em Portugal ele está na faixa de 870 euros. Um iPhone de última geração, ele está na média aí de 1.400 euros. Ou seja, 2 meses de salário de Portugal você consegue comprar um iPhone. Mas não é sobre o que você vai comprar, que isso é acessível aqui. Você acessa esse tipo de coisa. O que eu tô querendo dizer é assim, se você está vindo para Portugal para ter qualidade de vida, segurança e educação,
Portugal te proporciona isso. Ainda assim vale a pena morar. Portugal não vai te deixar rico. Você não vai ficar rico morando em Portugal. Mas você vai ter qualidade de vida. Se você está querendo dinheiro, ganhar muito dinheiro, enriquecer, não vê para Portugal. Portugal não te proporciona isso. Você não vai ficar rico em Portugal. Mas certeza que você vai acessar coisas, você vai ter uma vida muito melhor do que você teve em qualquer outro lugar. E é isso. Portugal é isso. Portugal é essa realidade, é uma qualidade de vida que você consegue ter aqui. E com 3 meses você trabalhando e ganhando 4 meses você trabalhando e ganhando ordenado de Portugal, o mínimo é equivalente a você trabalhar 1 ano no Brasil e ganhar seus 16 mil anual no Brasil. Em Portugal, 3 meses, depende do seu trabalho, você consegue fazer o valor que você passa 1 ano trabalhando no Brasil, 6 dias para folgar um CLT e conseguir isso. Portugal aqui a gente tem vários benefícios, 2 folgas, duas folgas é top, é um concursado lá no Brasil. E além disso, o custo-benefício das coisas, gente. O salário mínimo no Brasil dá para fazer o quê? Dá para construir o quê? E aqui em Portugal, dá para fazer muita coisa? Não vou mentir para vocês, também não dá. Mas você vive a vida, você tem uma boa alimentação, você consegue pagar uma coisa para você, você consegue ter acesso a roupas com preço acessível, você consegue viver a sua vida, né? Mesmo que assim, existe diferença, existe benefícios e existe não tão coisas que benéficas. Tipo, morar no quarto, você vai ter que submeter a morar no quarto no início. Você vai ter que submeter a situações que vocês talvez nunca tenham passado na sua vida. Por isso que a gente vai estudar o perfil de vocês, vai trabalhar para conversar com vocês antes de qualquer coisa, para a gente ter essa visão e essa conversa mais profunda com vocês, para ver se é isso mesmo que vocês acham que querem, para dizer a verdade para vocês. A gente está aqui para trabalhar com a verdade e com a sinceridade. Olha, isso. E aí? A gente vai botar na mesa. Quem vai dizer se vai pegar ou não é você, para ajudar a continuidade a essa história e é o seu sonho. Então é isso, gente. Para quem ficou aqui, né? Muito obrigado para quem está no vídeo da gente. Acho que o vídeo foi bem interessante, interativo para quem tem interesse em vir para Portugal, né? E a gente vai deixar aqui na descrição canais de acesso ao nosso e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, para fazer os orçamentos, para fazer a proposta e tudo para a gente passar para eles. Fala mais, Cadu. Fala mais. Ele ficou calado agora. Fiquei tímido. Ficou tímido. Bom, gente, obrigado a vocês. Eu sei o quanto um sonho, ele é... Cada um tem um sonho, né? Mas obrigado por estarem aqui com a gente, né? Nós compartilharmos esse dia tão lindo, tão maravilhoso que Deus nos deu. Sou muito grato a Deus por tudo que eu estou vivendo. Um dia eu sonhei que nem vocês e hoje eu estou vivendo. É assim, a gente vai deixar aqui, né, os canais de comunicação. E se você tiver interesse em querer saber, em contratar assessoria, como funciona, os valores, o que a gente pode montar dentro do seu perfil, te direcionar. Isso que a gente quer fazer, é saber o seu perfil, te direcionar, te dar um norte de que Portugal pode te proporcionar. E eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Sonhar custa caro, não realizar custa um sonho. Fique com essa, gente. Até mais. Beijo, obrigado. Gente, olha a diferença, é isso que a gente fala. Olha o preço. 5 euros pra uma camisa. 5 euros a promoção, ó. 8 euros no Apollo. 12 euros. Promoção aqui, ó. Tá sempre em oferta. Calça. 8 euros calça, gente. Ó. No Brasil, quando uma calça tá 70 euros da C&A, porque aqui é C&A. 8 euros uma calça. No Brasil tá 70 euros uma calça. Quanto? 70 reais. Ou se não for 100, ó, bermuda. Um pouquinho melhor, 13 euros. Uma bermuda daquela no Brasil custa uns 90. É uma realidade assim gritante, né?
Mas é isso, gente. É vocês que tem que saber o que é melhor pra vocês e abrir os olhos de quanto tempo, né? Só um detalhe, viu? Isso é só... Não adianta você querer converter. Ah, mas se a gente converter... É dá o mesmo preço. valor. Não, acho que a gente não ganha real, aqui a gente ganha em euro. euro. E a gente não ganha o mínimo, né? A gente falou o mínimo, mas a gente não ganha o mínimo. A gente não ganha o mínimo. Eu sou chefe de turno, ele é analista de sistema, de quê? Financeiro. Então a gente não ganha o mínimo. Exato. Aí vocês falam, se converter fica o mesmo valor. Aí quer dizer que vocês trabalham aí para pagar 7 vezes mais do que a gente paga menos aqui. A conta é básica, amiga. É assim, ó. É o quanto de tempo, quanto de horas você precisa para comprar determinado produto. Um exemplo básico. Para você comprar uma calça daquela ali, você precisa só de 2 horas de trabalho. No máximo. No Brasil, você precisa no mínimo aí de um salário mínimo, em média, um salário mínimo, você precisa de 2 dias para você comprar uma calça, na qual em 2 horas você compra a mesma calça aqui na Europa. É tempo de vida, não é questão valores, é o quanto de vida você precisa dar para você ter determinado produto. Entendeu? Essa é a ideia que a gente É essa a sempre diz. mentalidade. Gente, ele falou 1.400, ó. Pro Max, o mais top de linha. Ainda nem chegou perto do que ele falou.